Bem-vindo a mais esta reflexão. Quem nós, quem nós somos diante de Deus? Como nós cremos nas suas promessas e o quanto estamos compromissados com essas promessas? Nós não podemos nos omitir diante do conhecimento, diante da experiência, diante do fato de vivermos por aquilo que conhecemos. O justo vive por fé. Este é o entendimento básico das nossas vidas. O que significa isso para nós? Que nós andamos ou temos que andar por aquilo que Deus fala e afirma. As palavras do Senhor é que alimentam a nossa fé. Na realidade, porque Ele fala, nós cremos. Isto se traduz em fé. É conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Ele quer, o que Ele deseja e vivermos por isso. Mas será que, quando sabemos, podemos nos omitir? Nós não podemos fazer isso. Quando nós conhecemos, quando sabemos, nós não podemos não só deixar de agir segundo aquilo que aquelas palavras afirmam, mas nós não podemos também nos omitir diante do que nos é colocado, ou falado, ou afirmado pelas pessoas. Não podemos nos omitir. É isto que a gente precisa entender. Esta é a nossa vida. Este é o compromisso com o Pai, com sua vontade e seu querer. E a gente precisa viver e andar nessa vontade. Nossas vidas devem traduzir as palavras do Senhor e nós devemos expressar em todas as nossas ações esse conhecimento. Abraão não fez isso. Abraão, sabendo, conhecendo qual era a promessa, ele se omitiu e se sujeitou àquilo que sua mulher lhe sugeriu. Por isso temos a situação quando Sarai oferece a sua escrava para que por meio dela ela pudesse dar descendente a Abraão. Diz assim lá em Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Abrão se omitiu. Sabia que não era desta maneira que ele teria um herdeiro. Ele ouviu do próprio Deus, mas ele se omitiu diante deste fato. Ele deveria ter rejeitado essa proposta. Tanto que a consequência da sua omissão é um problema que os descendentes de Abrão padecem até hoje, as dificuldades de relacionamento com seus vizinhos, que na realidade são irmãos. O que a gente precisa entender é isso. Nós, sabendo das promessas de Deus, da vontade de Deus, nós não podemos nos omitir diante de sugestões, diante de alternativas, diante de planos que nos são oferecidos, seja pela própria esposa, pelos próprios filhos, amigos, quem quer que seja. Conhecendo as promessas e sabendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, sabendo da promessa e de que nós vivemos por fé, não podemos nos omitir diante de tal fato. Situação semelhante à de Adão, quando a mulher ofereceu para ele o fruto e ele comeu. Ele deveria ter se posicionado como aquele que conhece a vontade de Deus, assim como Abrão sabia qual era a vontade de Deus, mas se omitiu e aceitou o plano, a sugestão de Sarai. O que a gente aprende com isto? Que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender o nosso papel no mundo e como devemos viver. Como seres naturais, certamente tomaremos as mesmas atitudes de Abrão, as mesmas atitudes de Adão. Não seremos diferentes, mas a gente precisa crescer. Precisamos amadurecer, entender o nosso papel no mundo e saber que não podemos agir assim. Nós vivemos por fé, vivemos pelas palavras do Senhor e nós andamos mediante esta palavra.
Por isso, nos omitir diante deste conhecimento e aceitando planos, ideias e sugestões que contrariam isso, é negarmos o nosso conhecimento, é nos omitirmos, não assumindo a responsabilidade que temos de fazer a vontade de Deus conhecida. Que a gente possa ter este entendimento e buscar o crescimento, o amadurecimento, de maneira que a gente revele o Senhor ao mundo, que revele a sua vontade, que expresse o seu querer e não omitamos diante das situações, pois só assim nós revelamos o compromisso com o Pai, revelamos quem nós somos, revelamos a sua obra em nosso favor, revelamos a obra que ele realizou e mostramos o conhecimento que temos e o entendimento que temos da nossa responsabilidade diante do Senhor e de seu reino. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.